Então vamos lá, já que você é a grande guerreira que tá aqui. Vamos lá. Então, como eu falei, hoje, por exemplo, é inverno aqui em São Paulo, muita coisa. Minha rinite fica assim enlouquecida, né? Por isso que já logo cedinho, eu já não marquei logo de manhã, porque tem todo um processo dela amadurecer. Então, esse tipo de malícia com a nossa voz, a gente também tem que ter, né? Então, a gente, por exemplo, sei lá, eu tenho um compromisso importante que eu vou ter que convencer alguém de alguma coisa, ou vender, ou assinar um contrato, sei lá, qualquer coisa importante, uma aula, né? E eu observo o padrão da minha saúde, né? O meu jeito de ser. Tem gente que é noturno, tem gente que é diurno, tem gente que assim, pra mim começar a falar, fazer um aquecimento de voz a 1 da manhã, eu tô tranquila. Tem pessoas que ficam acabadas, não dá. 5 horas da manhã tá 1.000 por hora. Então, conhecer esse seu biorritmo vai ajudar muito, né? Porque é difícil a gente não dá pra gente garantir que algum dia a gente não tem uma doença, não tem uma alergia, uma coisa assim. Então, esse é o. Tá relacionado diretamente com a saúde. Se eu conheço como é o padrão da minha saúde, eu também posso conhecer melhor como cuidar da minha voz. Então, se a friagem pra mim é ruim, é ruim no corpo, vai ser ruim pra voz também, né? Então, aí vai. E por aí vai. Então, a gente começa hoje trazendo um bocejo. Então a gente vem sem forçar muito, né? Para não forçar muito aqui a mandíbula, mas a gente vem. Ah, ah, umas 3 ou 4 vezes. Ah, a última vez. Ah, ok? E agora a gente vai trazer aqui no abdômen, a gente vai trazer, não sei se dá pra ver, a gente vai tô fazendo mega exagerado, tá? Zzz, 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 como se fosse uma furadeira, talvez. Zzz, zzz, zzz. A gente sente que o músculo do abdômen começa a pegar até. Zzz, 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 zzz. Ok? Não muitas vezes, porque é puxado, dá a sensação de que a gente fez academia, né? E agora, por conta disso, a gente vai respirar. Respirar até. Não sei se você já observou, em geral, a maior parte do ar da gente fica aqui em cima, fica aqui na parte torácica. A gente raramente traz ele para baixo, até porque a gente está sempre falando muito rápido, né? E levemente ansiosos, né? Então, o ar nunca dá tempo de chegar no abdômen e massagear lá aquela parte que são as vísceras, né? Empurrar, botar um fogo naquela fogueira 3 dedos abaixo do umbigo. Então, a gente começa com a respiração. Quando a gente está muito com a respiração alta, eu vou ver se amanhã eu construo uma coisa, um desenho bem específico para a gente perceber isso. Mas a gente começa a trazer ansiedade também, né? Então, por exemplo, o meu ar não chega até embaixo, então ele vai começando a ficar entrecortado. E aí isso, naturalmente, quando eu vou ver, eu tô ansiosa e eu só não tô respirando, né? Então, assim, a falta de respiração é, gera ansiedade. Então, às vezes, o que tá te causando ansiedade? Às vezes a gente vai direto, né? Ah, é uma questão emocional, é uma questão mental, é um momento da minha vida, mas pode ser só um erro de respiração. Ele pode estar sendo o agente dessa ansiedade, tá? Então, importante desse tanto, que pode estar desenvolvendo, inclusive, um vício psíquico ruim, tá? Raramente a gente faz isso. Então, tem um exercício que acho que vale a pena também, que um apoio, vai, para que a gente passe a se lembrar disso e condicionar esse movimento de trazer o ar, fazer uma respiração mais completa, tá? Então, a gente pode pegar um livro leve,
uma almofada, nada muito pesado, porque isso é músculo, é cansativo. Deitadas, né, na posição supina, a gente coloca ele em cima do abdômen, onde a gente tem que lembrar, assim, só como sendo um leve apontamento para a gente não perder a consciência, porque às vezes a gente, a mente vai para outro lugar, mas de alguma forma o corpo está estimulado naquele ponto e ele segue fazendo a respiração correta, tá? Então é isso. Bora lá. Bora lá. Eu vou sugerir que a gente feche os olhos. Você vai fazer, se estiver sentado, a gente já, ótimo, melhor ainda. Ele tá bem com sono esse tambor. Mas ele que quis tocar. Vambora. Oh. Então a gente respira com calma e com gentileza dentro da gente. Muito poucas coisas podem ser mais importantes nesse momento. Além de eu tomar conta de mim, ouvir o pulso do meu coração e por 2 ou 3 minutos esquecer o mundo lá de fora e mergulhar completamente no mundo que se abre a partir da minha respiração. Eu respiro com gentileza, com amorosidade, levando o ar para o meu abdômen. Eu expando o espaço e eu exalo, soltando o ar desde o meu abdômen até o meu nariz, como se eu fosse uma bexiga esvaziando. E eu sigo esse processo. Eu posso colocar a mão no meu abdômen para não esquecer para onde eu estou mandando o ar. Expando espaço em cada lugar que esse ar passar, no meu empurrando o diafragma, expandindo as costelas, eu sigo expandindo aqui na parte alta dos pulmões. Inalo novamente, exalo, inalo, exalo, inalo com muita amorosidade. Fico consciente desse processo, compreendendo que, à medida que o ar entra, ele também leva energia para dentro de mim. E essa troca alimenta os meus sistemas mais sutis. Eu converso com os guardiães do meu corpo. E eu explico que daqui para frente eu estou buscando instalar esse padrão que vai me trazer mais serenidade, mais centramento. E eu peço apoio para que essa parte me ajude a desconstruir aquilo que eu construí através da minha vida. Então eu sigo respirando dessa forma. Entreabro os olhos, abro os olhos. E só 2 ou 3 minutos com essa consciência, eu já percebo que minha mente se acomoda um pouco mais, minhas emoções se acomodam um pouco mais. E a partir daí a gente começa a trazer um pouco mais de tônus. Então, aí eu vou aproveitar com esse entupimento que está aqui comigo e trazer assim um pouco de malícia do que a gente faz quando isso acontece. Porque vai acontecer, eu tenho sei lá, um espetáculo para fazer, né? E amanhã ia ser assim, e nem todo antialérgico do mundo resolveu. Bom, eu tenho que caprichar especialmente no aquecimento e no trazer a voz para além desse entupimento. Então eu tenho que trazer a voz para cá, porque aí ela vai passar. Se eu deixar, ela vai anasalar, porque o nariz está tampado. Naturalmente eu vou ficar com a voz um pouco anasalada, né? Então eu trago subindo um pouco mais. Então assim, é como se, eu não sei muito bem explicar o movimento, mas é como se o ar passasse por trás. Ele vai e ele sobe. E ele sobe. Então a gente vai tentar fazer isso. Vamos primeiro dar uma aquecidinha, daí a gente tenta fazer isso. Acho que essa é bem rápido. Lábio. E
é bom a gente já trazer algumas dinâmicas nesse aquecimento. Primeiro que fica mais divertido, né? Depois a gente brinca mais. E a gente traz língua. A gente vai trazer um pouquinho, aquecer aqui a boca, porque neste caso eu vou precisar de uma caverna bem grande de ar para mandar o ar lá para cima. Então a gente vai esquentar, trazer consciência para essa caverna. Então, língua é muito nossa aliada nesse momento e ela vai passando, acordando atrás dos dentes, lugares que estão esquecidos, no palato. E ela vem que a gente traz para ela estar bem tonificada. Aqui, dá uma aquecidinha aqui. Outra coisa que vai ajudar muito no caso de anasalamento, né? Tanto se é uma coisa permanente, que é um padrão, por exemplo, de desvio, né? Como às vezes de vício de fala mesmo, ou de sotaques, eu sou carioca, né? Então, assim, eu tenho um anasalamento natural. Então, articular mais ajuda com que a dificuldade que o anasalado traz de entendimento seja compensado um pouco. Então, em geral, quando isso acontece, eu já super articulo mais. Até, eu tô anasalada, né? Mas eu articulo mais. Então, o anasalado como que fica por uma tela atrás, entende? Então, ela tá aqui. Eu consigo entender que não estão com a minha voz no natural, mas ela passa, né? Então, essa é a ideia. A gente aqueceu aqui. Bom, a gente vai só trazer o som pro nariz. A gente vai trazer pra cá. Tá? Hoje vai estar fácil. Fazer isso também faz com que ele comece a craquelar, sabe? Soltar as melecas que estão guardadas aqui. Então. Última vez. E agora eu vou começar a trazer esse som aqui para a cabeça, tá? Então eu imagino que eu tenho uma imensa cavidade aqui no topo da cabeça, né? E que eu tenho que enchê-la de ar. Isso tudo é uma visualização, né? Não é real, na verdade, mas um pouco funciona. Então a gente vai estar trazendo o ar que está saindo aqui do baixo ventre, a gente vai estar subindo e ele vai estourar em cima do topo da cabeça. Para ajudar, a gente vem mastigando um M, porque ele vai começar a fazer com que isso comece a ressoar, na verdade, né? Mais do que o ar, é o som que a gente está produzindo, que na verdade invade aqui a cabeça, tá? Então a gente vem mastigando. E vai sentindo se está subindo, você está aqui. E a gente ajuda trazendo as vogais. Vogais são muito importantes no entendimento da fala. Então, são coisas que a gente acaba engolindo. Quando a gente engole uma consoante, fica chato, denuncia, né? Mas não chega a ser incompreensível. Então, quando você engole um R, um S, passa. Um M, passa. Agora, quando a gente engole uma vogal, a gente pode estar comprometendo o entendimento do que a gente está falando, tá? Então, a gente capricha e traz ela bem plosiva, tá? Para começar já a condicionar isso. Então, a gente vem... me, mame mi mamu, ma, me, mi, mo, mu. Mais uma vez.
E agora a gente vai trazer com mais vigor o M, por conta dessa ideia de trazer mais aqui, né? Me, mi, mo, E agora, além de trazer para digamos assim, uma tonalidade mais aguda, a gente vai trazer um pouquinho mais de volume. Então a gente vai imaginar que o ar vem daqui do abdômen e vum, empurra esse ar, tá? Mi, mo, mu. Se eu estiver fazendo certo, começa a dar até um pouco de dormência no lábio, a gente sente aqui uma vibração no nariz, né? Então, me, mi, mo, mu. Vamos ver como é que tá. Espero que esteja a sua voz esteja melhorzinha aí. A minha já encaixou bem mais, ó. Ela dá uma encaixada, tá? Ela segue anasalada. Mas o que que eu faço? Eu projeto um pouco mais e eu trago um pouquinho mais de articulação. E aí ela supera o limite que é aqui, ó. Ela para aqui. Porque, em geral, quando eu tô com o meu nariz obstruído, eu tô com menor volume de ar, né? Então eu tenho menos potência vocal. Eu consigo que minha voz não chegue tão longe. E por isso eu tenho que somar na minha malícia para lidar com isso, uma visualização. Então, nessa hora eu capricho muito, né, na tomada do ar, né, mesmo que eu tenha que utilizar um pouco mais a boca, o que não é o ideal, mas é um momento emergencial. E também eu vou aplicar a visualização do local para onde o meu som quer chegar. A gente vai falar disso mais lá na frente, que é um tema um pouco mais complexo, né, mais avançadinho, digamos. Mas a gente já pode começar a pensar nisso. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui para uma distância aqui, eu posso adequar o meu padrão vocal para essa distância. Se eu estou falando com um lugar ali no final da minha sala, eu já tenho que trazer um pouco mais de volume. Mas além de trazer o volume, eu visualizo bem claro aonde eu quero chegar. É no final, na última cadeira do palco. É lá que eu quero chegar, tá? Então, eu criar este campo de intenção facilita com, de alguma forma, alcance. A audição humana tem certos limites, mas a percepção do som chega até nós. Não chega igual, por exemplo, um cão que escuta um subsom, que para nós é inaudível, mas é como se aquela frequência chegasse até nós. E um exemplo disso é, por exemplo, você está no carro e alguém está pensando ou falando alguma coisa, você sente alguém te olhando. Tá? Essa percepção ela alcança. Então, se eu projeto com essa intenção, muito possivelmente vai ficar mais fácil de você alcançar o interlocutor que está lá embaixo. Tá? Às vezes ele não vai escutar claramente o que você está falando, mas ele vai entender o contexto todo da história. Tá? Então, as malícias para quando esses limites acontecem, por exemplo, limites que é muito comum, né? Uma rinite, uma gripe, ou mesmo de saúde, porque tem dia que a gente tá com a saúde muito abalada, a voz fica compromissada, né? Ela fica lentificada, ela não aguenta, ela não tem tônus, né? Então, a gente tem que dar um gás, pelo menos naqueles momentos que a gente precisa, e depois repouso vocal. Aí ficar quietinho mesmo. É a melhor coisa para recuperar a voz. Silêncio, que eu falo que é sabedoria de gato, deitar num lugar quietinho e ficar lá, ó, quietinho. Então é isso que faz com que a gente melhore. Mas, assim, pra gente superar, putz, eu vou ter que dar como 4 horas de aula, beleza? Né? Superaquecimento de voz, depois a gente faz um desaquecimento, eu vou passar o desaquecimento e também, né? Porque não adianta só aquecer. Se eu falei muito tempo, eu tenho que me preparar para a voz acalmar também. Então, eu vou aumentar o volume, né? Vou criar formas de respirar um pouco mais com a boca, que é fora do meu padrão, né? Muito articular e colocar a intenção de uma forma mais clara. Nem sempre a gente faz isso, às vezes a gente está acostumado que o volume da nossa voz, por exemplo, alcança aqui, eu costumo falar só aqui dentro da minha casa,
né? Todo mundo me escuta bem. Mas às vezes, mesmo dentro de um quarto, a pessoa fala assim: não tô te entendendo, não tô te ouvindo, né? Então, esse ajuste no volume e no chegar até lá, tá? O pensamento e a intenção chega antes do que o som, né? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Depois eu vou abrir aqui para você falar aqui, já que estamos nós aqui, vamos lá. Vamos ver, se eu trouxer sem nenhum desses artifícios, vamos ver. Eu vou queimar carvão, quero ver carvão queimar, eu danço com você até o dia clarear. Tá razoável, porque eu tenho uma voz muito treinada, né? Mas eu vou exagerar, mesmo que eu não precise de todo esse volume, porque eu tô aqui com captação, mas eu vou trazer uma voz potente. Então, muitas vezes, na hora que eu tô entupida, é quando as pessoas falam: nossa, que vozeirão que você tem, Mônica! E aí eu trago mesmo, porque assim eu me garanto, né? Ela vai seguir a nasalada, mas ela vai ficar sensualizada, tá? E aí talvez possa ser até interessante, dependendo do contexto que você esteja usando, né? Então, eu vou queimar carvão, quero ver carvão queimar, eu danço com você até a poeira levantar. Eu vou queimar carvão, quero ver carvão queimar, eu danço com você até a poeira levantar. Pra mim, tá claríssimo que eu tô, uma voz tá entupidíssima, né? Mas, pra quem tá ouvindo, passa beleza. Então a gente tem que estar preparada também para quando dá mal, que às vezes dá mal, né? Então acho que é isso. Hoje o nosso aquecimento foi via real, né? O que está acontecendo de verdade.